Mateus 24, versículos 36 e 37 da palavra do nosso Deus. Você encontrou aí? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, obrigado por mais uma vez estarmos podendo falar contigo neste culto, Pai. E agora nós queremos suplicar ao Senhor que, assim como o Espírito Santo tem tido liberdade na adoração, que também tenha liberdade na ministração, ó Deus, da exposição da Tua Palavra neste momento, Pai. Que ela encontre corações, que ela encontre lugar, que ela encontre terreno fértil, Pai, em que ela possa produzir frutos dignos de arrependimento para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como nos dias de Noé. O entender ou querer saber acerca da volta de Jesus Cristo é algo que muitas pessoas se debruçam por poder estar estudando sobre isso, por poder estar tentando entender sobre isso. Muitos estudiosos dedicam tempos e tempos para estudar a escatologia e as coisas que envolvem acerca do fim. Confesso que este não é o meu foco principal de estudo, não é onde eu me debruço e gasto a maior parte do meu tempo na teologia de escatologia, apesar de que tenho os meus posicionamentos, tenho as minhas crenças, e hoje à tarde nós tivemos um bom momento de bate-papo ali, e eles nem sabiam que essa palavra já estava aqui hoje, né? Olha lá, está ali, estou vendo ali, a turma que nós estávamos ali, estava ali eu, o Igor, estava o Johnny, estava o Aleph, estava uma galera ali, tinha mais gente, o Claudinho, nós estávamos ali à tarde e começamos a conversar, e foi mais de hora a gente batendo papo acerca desse assunto. Mas, como diz certa vez o pastor Israel Belo de Azevedo, né, da Igreja Batista da Curuçá, no Rio de Janeiro, ele falou certa vez que escatologia é a área da teologia que as pessoas acham que sabem, mas na verdade ninguém sabe, e inventam para poder dizer que sabe, e na verdade só vai se saber no dia que tudo se concluir. Então, sendo assim, ninguém sabe de nada, né? Então, mas enfim, apesar de não sabermos o dia e a hora em que essas coisas acontecerão, existem sinais deixados por Jesus que nos mostram a proximidade desse dia. Mateus capítulo 24, ele é emblemático. Mateus capítulo 24, ele é chave nisso. E sempre quando eu vou para o estudo das coisas acerca do fim, Mateus 24 para mim, ele é o texto principal, porque é o próprio Jesus falando acerca disso. Os demais foram outros que assim o falaram e até mesmo replicaram as palavras de Cristo. Mas 24, aqui você vai observar o próprio Cristo falando. Você vai ver que os discípulos chegam até ele, lá no versículo 3, e eles perguntam ao Senhor, como essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então ele começa a ter esse diálogo, começa a explicar, fala os sinais para eles ali, e aqui no versículo 36 e 37, ele fala exatamente que ninguém sabe o dia e a hora, mas ele traz para nós aqui sinais, quando ele diz: pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. E foi nesse ponto que o Espírito Santo me parou essa semana, quando estava preparando essa mensagem, na quarta-feira, e aí o Espírito Santo começou a martelar no meu coração: como nos dias de Noé, como nos dias de Noé, como nos dias de Noé. Mas o que a Bíblia diz para nós acerca dos dias de Noé? O que a Bíblia diz para nós? Pode abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, vamos verificar um pouquinho, vamos ver o que a Bíblia fala para nós, porque já que o mestre diz que é como nos dias de Noé, para nós observarmos como nos dias de Noé,
Vamos observar aqui então, a partir do versículo 1, porque o capítulo 6 de Gênesis, ele inicia e vai falar nos 12 primeiros versículos acerca da corrupção do gênero humano, como o ser humano se corrompeu. E do versículo 1 ao 12, o texto diz o seguinte: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que se rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Amém. Até aqui. Como nos dias de Noé. O que o Senhor quer trazer para nós nisso? O que o Senhor quer nos levar a atentar acerca do final dos tempos? Acerca daquilo que nós precisamos estar atentos? Acerca daquilo que eu e você precisamos estar observando, que eu e você não podemos deixar passar despercebidos, acerca do fim dos tempos. Como no dia de Noé, irmãos, a maldade e a corrupção dominará a terra. O versículo 1 ao versículo 5, nós vamos observar isso. A raça humana estava crescendo, estava ainda no início, podemos assim dizer, de todas as coisas. O mundo estava ainda nos seus primeiros passos. O povo estava crescendo, se multiplicando, e junto com esse crescimento, com essa multiplicação, havia e veio junto o crescimento e a multiplicação da maldade. O versículo 5, os irmãos vão observar que o texto diz: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Nos tempos de Noé, tudo o que o homem fazia, tudo o que o homem pensava, tudo aquilo que o homem realizava, tinha a inclinação para o mal. Tudo o que o homem executava, ele estava executando e praticando para o mal. Nos dias de Noé, nós observamos no versículo 11, o texto diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. No versículo 12, nós vamos observar que Deus olha e vê para a terra uma humanidade completamente corrompida, uma humanidade que havia deixado tudo aquilo que Ele havia projetado, tudo aquilo que Ele havia instruído e deixado, e aquele projeto inicial havia se perdido. O homem não estava vivendo mais aquilo pelo qual o Senhor assim o criou. E Deus olha e observa aquela situação. Pois bem, que tal nós fazermos uma comparação dos dias de Noé? Será que os dias de Noé é diferente dos dias de hoje? Será que os dias de Noé é diferente dos dias de hoje? Porque nós observamos, o texto fala de maldade,
E como estão as maldades dos dias atuais? O texto fala de violência. E como está a violência nos dias atuais? O texto fala de corrupção generalizada. E como se encontra a corrupção nos dias atuais? Quando nós olhamos, irmãos, é como que nós observamos a nossa volta e a gente vê a cada vez mais uma maldade crescente. A cada vez mais nós observamos uma violência mais brutal. A todo momento observamos assassinatos e outras coisas mais, cada vez mais brutais. A corrupção não tem nem o que falar. Só que, infelizmente, todas essas coisas têm acontecido em todo o mundo, em uma escala em que ela só vem crescendo ano após ano. E sabe o que acontece? Nós estamos nos acostumando com isso. Nós estamos nos acostumando com isso. Nós não estamos vendo maldade mais como maldade. Nós não estamos vendo violência mais como violência. E nós não estamos vendo corrupção mais como corrupção. Estamos nos acostumando com essas questões, irmãos. E aí nós precisamos estar atentos, porque o texto que nós lemos lá em Mateus capítulo 24, irmãos, versículo 38, depois que ele fala que a semelhança dos dias de Noé, pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, o versículo 38 diz: porque nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, nos dias de Noé, todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39, e não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, nós não podemos observar a maldade, a violência e a corrupção generalizada que tem acontecido mundo afora, no nosso país, como algo normal. Não podemos achar que são coisas concernentes desse tempo. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos olhar como algo natural. A igreja precisa olhar com os olhos espirituais, precisa enxergar, precisa entender que isto é sinal de cumprimento da palavra de Jesus. Aqueles que não entenderem dessa forma, irmãos, a palavra de Deus diz que assim como foi no tempo também, e que as pessoas não observaram isso, e que as pessoas não se atentaram quanto a isso, que as pessoas não deram atenção às orientações, e estavam casando, dando-se casamentos, fazendo seus projetos de vida, vivendo como se Jesus nunca mais fosse voltar, como se o dilúvio nunca fosse acontecer. O dilúvio veio. E aí, meus irmãos, não teve para ninguém. E é o que nós precisamos estar atentos, porque nós estamos fazendo nossos projetos, nós estamos vivendo a nossa vida, estamos sonhando, estamos idealizando, estamos acostumando com a maldade, estamos acostumando com a violência, estamos acostumando com a corrupção, e não estamos observando que Jesus está às portas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor quer nos alertar quanto a isso, irmãos. Nós não podemos continuar caminhando e vivendo como se Jesus nunca fosse voltar, como se Jesus falou algo e que esse algo que Jesus falou não fosse cumprir. Como nos dias de Noé, o texto também fala que Deus ficará entristecido com a humanidade. O versículo 6, o versículo 7 de Gênesis, capítulo 6, o texto diz que o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Logicamente que é impossível para mim e para você, ou qualquer ser humano, querer mensurar ou encontrar qualquer adjetivo que de fato possa assim representar aquilo que Deus é ou aquilo que Deus sente em sua plenitude. Nós não conseguimos. O que nós conseguimos fazer ou tentamos fazer é traduzir em linguagem humana o entendimento daquilo que Deus em sua palavra deixou revelado para nós em si mesmo.
É o exercício que nós fazemos. Por isso que utilizamos de forma didática a palavra entristecer. Porque o texto bíblico nos fala que nos dias de Noé, Deus se arrependeu de ter criado o homem. O texto foi muito claro quando nós lemos, quando fala que a maldade, a violência, a corrupção do gênero humano atingiu um nível tão grande, tão absurdo, que isso pesou o coração de Deus, a ponto de Deus decidir destruir tudo. Toda a humanidade, toda a terra, foi seres humanos, animais, tudo. E confesso que eu não consigo olhar para esse texto e não fazer a comparação conosco nos dias atuais. Não consigo olhar para isso e não observar o tempo em que nós estamos vivendo. Porque Mateus capítulo 24, o texto-chave para nós olharmos para os fins dos tempos, no versículo 12, Jesus diz o seguinte: e por se multiplicar o quê? Por se multiplicar o quê? A maldade, como nos dias de Noé. Estejam atentos, igreja, por se multiplicar a maldade, o que acontecerá? O amor de muitos esfriará. O esfriamento do amor por parte do ser humano é, sem sombra de dúvidas, algo que entristece o coração do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor, e cada vez mais que o amor se esfria no coração do homem, isso reflete o afastamento da criatura com o seu Criador, e isso entristece o coração do nosso Deus, isso pesa o coração do nosso Deus, porque o homem foi criado para se relacionar com este Deus em amor, e devido ao esfriamento deste amor, acaba se afastando do Deus que tanto o ama, sendo Deus o amor em essência. É preciso estarmos atentos quanto a esses sinais do esfriamento do amor humano, que mostram claramente, e precisa ligar o alerta do fim. Porém, igreja, como nos dias de Noé, em que nós observamos, em que a maldade e a corrupção dominará o mundo, assim como era naquele tempo, como nos dias de Noé, que nós observamos que Deus ficou entristecido e ficará entristecido com a humanidade, nós precisamos observar também, que como nos dias de Noé, também existe esperança. Como nos dias de Noé, também existe esperança. Amém, igreja? Existe esperança, sabe por quê? Olha só o que diz o versículo 8 e o versículo 9. O texto é lindo, porque no versículo 8 e o versículo 9 nos mostra esperança. Em meio a um caos, em meio a um cenário caótico, em meio a um cenário triste, em meio a um cenário que aborrece o coração do nosso Deus, pesa o coração do nosso Deus, a gente observa no versículo 8 e 9, esperança. Porque o texto nos diz, o versículo 8, que diante de tudo aquilo que estava acontecendo, diante daquilo que Deus havia decidido de destruir a terra, mas no versículo 8 a palavra diz: Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Glórias damos ao Senhor por isso. Noé, ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Uma geração corrompida, uma geração na maldade, na violência, um mundo em que entristeceu o coração de Deus. Deus olha para esse mundo e encontra graça diante de um homem. O homem vai encontrar graça, na verdade, diante desse Deus. E sabe, o que Noé tinha? O que Noé tinha que fez com que ele encontrasse graça diante do Senhor? O que Noé tinha? Porque eu e você precisamos fazer essa pergunta, porque se nós estamos comparando, e se você entende, assim como eu entendo, que nós vivemos como os dias semelhantes ao tempo de Noé, em que a corrupção tem dominado o mundo, a maldade predomina, a violência está aí, o povo está acostumado, está diante do fim, um cenário caótico, o que leva a Deus olhar para a humanidade e uma pessoa encontrar graça diante dos olhos do Senhor? Bom, o texto fala para nós. O texto no versículo 9 vai dizer: essas são as gerações de Noé. Mas antes dele falar qual era a geração de Noé, ele diz que ele era homem justo e íntegro em sua geração, e andava com Deus. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Mesmo diante de um cenário de caos,
Mesmo diante de um cenário de destruição, Noé encontra graça diante do Senhor, por causa que ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, e ele andava com Deus. Noé aqui, irmãos, ele alberga características de pelo menos 2 personagens bíblicos, e você sabe quais são eles. Noé, ele alberga a característica de um homem que andava com Deus. E quem andava com Deus, irmãos? Enoque. Enoque andou com Deus, e porque Enoque andou com Deus, Deus o tomou para si. Entenda o seguinte: aquele que anda com Deus, Deus vai levar a poder andar com ele lá no céu. Ande com o Senhor Jesus, permaneça firme, permaneça fiel. Você vai caminhar em ruas de ouro se você continuar junto ao Senhor, amém? O Senhor vai levar para nós andarmos junto com Ele lá. Mas olha só, Noé, ele também alberga as características de outro personagem, que é Jó. Jó, a palavra de Deus diz que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós observamos aqui que Noé, ele era um homem justo e íntegro em sua geração. E aqui entenda o seguinte, olha, Noé era um homem justo e íntegro em sua geração. Vivemos um tempo de injustiça, em que a gente olha para o cenário do judiciário no geral, irmãos, parece que não há mais esperança de justiça. Quando nós olhamos para este cenário, nós observamos que parece que não tem como mais praticar a justiça. Nós olhamos para um cenário de uma corrupção, e parece que não tem como ser íntegro, reto diante de Deus, no mundo em que vivemos. Talvez você olha no meio em que você se encontra, você fala assim, é impossível, o sistema ele é montado para poder eu me corromper. Mas entenda o seguinte, Noé também vivia numa geração e num tempo em que todo o sistema levava para a corrupção generalizada do ser humano, mas Deus olha e vê um homem que mesmo diante de todo mundo ter se corrompido, ele permanecia justo e ele permanecia íntegro diante de Deus. É possível encontrar graças diante do Senhor, assim sendo íntegro e reto diante de Deus. Não abre mão dos seus princípios, não abre mão dos seus valores, não abra mão daquilo que o Senhor tem confiado e colocado em seu coração. Mantenha-se fiel, seja um servo temente ao nosso Deus, porque existe esperança. Diante de toda a humanidade perdida por causa da sua postura, Noé vai achar graça diante de Deus, e ainda mais, a sua família foi abençoada no meio de uma geração perversa. Entenda que quando você encontrar graças diante dos olhos do Senhor, você também vai ser canal de bênção para a sua família. Noé, por causa da sua vida íntegra, por causa da sua vida reta, por causa da sua vida temente ao Senhor e de caminhar com Deus, toda a sua família foi salva naquele tempo. Faça como Noé, você vai salvar a sua família também. Sabe o que aprendemos aqui, irmãos? É que não é o meio que nos corrompe, mas sim um homem que permite ser corrompido. Nos ensina que é possível sim, no meio de toda uma geração corrupta, permanecer íntegro e justo diante de Deus. Mas sabe o que nós aprendemos ainda mais aqui? Para fechar aqui nessa noite, é que mesmo sabendo que tudo isso se aproxima do fim, mesmo sabendo que essas coisas continuarão a acontecer, mesmo sabendo que a maldade, ela continuará aumentando, mesmo sabendo que a violência, ela continuará crescendo, e mesmo sabendo que a corrupção, ela continuará dominando a humanidade, ainda há esperança, ainda é possível encontrar graça diante do Senhor. Sabe por quê? Porque essa esperança, essa graça é Jesus. Essa esperança e essa graça é Jesus, e sendo Jesus essa esperança e essa graça, Noé encontra essa graça diante de Deus, e essa graça também continua disponível a nós nos dias de hoje. O fim sim, ele está próximo, mas ainda não acabou, e enquanto não acabar, ainda há esperança para a sua vida, ainda há esperança para você, ainda há solução para você. Assim como nos dias de Noé houve solução, houve esperança, e Noé foi aquele que abraçou essa esperança e transmitiu essa esperança para a sua família e a sua geração. Deus também quer que você encontre essa graça no dia de hoje. Deus quer que você entenda essa esperança no dia de hoje. Você que
tem vivido a corrupção desse mundo. E aqui agora é bem específico para o seu coração. Você que tem vivido essa corrupção generalizada. Você que tem se acostumado com o sistema. Você que tem se deixado envolver pelo sistema. Você que tem mexido ali e tentado encontrar o meio para poder tirar o peso da sua consciência e dizer, não é assim mesmo, não tem jeito, eu vou tentar ser o mais correto possível. Não, o mais ou menos não entra no céu, irmãos. Ou você entra por completo ou você não entra. Ou você vai entrar por inteiro ou vai ficar do lado de fora. Não existe isso. Não tem como você entregar meio coração para o Senhor Jesus. Ou você entrega Ele por completo, ou você não vai gozar das delícias celestiais e ponto final. As portas vão se fechar, o tempo vai encerrar e não vai ter uma super chance, não vai ter uma outra oportunidade. Quando o fim acabar, realmente todas as coisas vão se encerrar. Então hoje é o tempo. É possível ainda encontrar graças diante do Senhor. Então saia de onde você se encontra. Não compactue com essa situação. Não compactue com a maldade. Não compactue com a violência. Não permita olhar para essas coisas e achar que essas coisas são normais. Não, porque não são. O Senhor quer que você encontre e olhe para Jesus. Assim como Noé naquele tempo olhou para Deus e andou com Deus, o Senhor quer que você olhe para Jesus e ande com Jesus. É Jesus que nos garante a vida eterna, é Jesus o nosso abrigo, é Jesus a nossa salvação, é Jesus a nossa arca nos dias atuais, diante desse tempo tão caótico que estamos vivendo. Então olhe para Jesus, abrace esse Jesus, caminhe esse Jesus, coloque-se debaixo do cuidado desse Jesus. Ah, pastor, mas isso vai implicar tantas coisas na minha vida. Vai implicar, pastor, talvez até mesmo a minha cabeça lá no meu emprego. Não importa, não importa. É melhor você entrar no céu desempregado do que você ir para o inferno milionário. Então, porque quem sustenta a sua casa não é a empresa que paga você, quem sustenta a sua casa é o Senhor, é Ele que mantém, porque Ele é o provedor. Então, se preciso for, abra mão de todas essas coisas, mas não abra mão do céu. Não abra a mão do céu, meu querido. Nada nesse mundo compensa nós abrirmos mão do céu. Não abra a mão do céu. Então, eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Baixe sua cabeça. Eu quero que você possa estar orando aí agora. Eu não sei, eu confesso que eu não sei o porquê que Deus trouxe essa palavra no meu coração, mas eu sei que vidas que estão aqui precisam ouvir essa palavra nessa noite. Vidas que estão aqui. Talvez você está sendo pressionado de uma forma brutal. E talvez você já começou a dar os passos para poder se conformar com esse mundo. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos conformar com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, não se conforme com a corrupção, não se conforme com a maldade, não se conforme com a violência. O Senhor quer com que você possa ajustar a sua vida. Talvez você tenha se conformado com o pecado. Talvez você tenha se conformado com o pecado, achando que é normal, que é natural, porque todo mundo faz isso, porque todo mundo pratica isso. Não, isso vai levar à sua destruição. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que mesmo no mundo caótico, existe a esperança chamada Jesus. E Ele quer com que você abrace Ele nessa noite.